1 Samuel 6. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra, e a arca do Senhor esteve no país dos filisteus 7 meses. E os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: O que faremos com a arca do Senhor? Dizei-nos como a enviaremos ao seu lugar. E eles disseram: Se mandardes embora a arca do Criador de Israel, não a envieis vazia, mas seguramente devolva-lhe uma oferta pela transgressão. Então sereis curados, e sabereis por que a sua mão não foi removida de sobre vós. Então eles disseram: Qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? Eles responderam: 5 hemorroidas de ouro e 5 camundongos de ouro, de acordo com o número de senhores dos filisteus, pois uma praga esteve sobre vós todos e sobre os vossos senhores. Por isso fareis imagens das vossas hemorroidas e imagens dos vossos camundongos que devastam a terra, e dareis glória ao Criador de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão de sobre vós, e de sobre os vossos deuses e da vossa terra. Por que então endureceis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações, quando ele havia operado maravilhosamente no meio deles, e eles não permitiam que o povo se fosse, e eles partiram? Agora, portanto, fazei um novo carro e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo, e amarrai as vacas ao carro, e trazei delas os seus novilhos para casa, e tomai a arca do Senhor, e a assentai sobre o carro, e ponde as joias de ouro que vós lhe retornais como oferta pela transgressão em uma caixa ao seu lado, e mandai-a embora para que possa ir. E vede se ela subir pelo caminho do seu próprio termo até Bet-Semes, então ele nos causou este grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. A arca chega a Bet-Semes, e os homens assim fizeram, e tomaram 2 vacas que amamentavam, e as prenderam ao carro, e trancafiaram os seus novilhos em casa, e assentaram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os camundongos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. E as vacas tomaram o caminho reto até o caminho de Bet-Semes, e seguiram pelo caminho principal, mugindo enquanto seguiam, e não se desviaram para a direita, nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiram após elas, até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale, e eles levantaram os seus olhos, e viram a arca, e se alegraram em vê-la. E o carro adentrou o campo de Josué, um Bet-Semita, e ali permaneceu, onde havia uma grande pedra. E racharam a madeira do carro e ofereceram as vacas em oferta queimada ao Senhor. E os levitas fizeram descer a arca do Senhor, e a caixa que com ela estava, dentro da qual as joias de ouro estavam, e as colocaram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram sacrifícios no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E estas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor: uma por Asdod, uma por Gaza, uma por Asquelon, uma por Gate, uma por Ecrom. E os camundongos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas, como das aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor. Tal pedra permanece até este dia no campo de Josué, o Bet-Semita. A arca chega a Kiriat-Jearim, e ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor. Ele até feriu, do povo, 50.070 homens, e o povo lamentou porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: Quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor e Criador Santo? E a quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: Os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir até vós.